Bom, para fazer esse vestido eu vou usar aqui 1,5 m de viscolinho, tá? Porque é um tecido um pouquinho mais encorpado do que a viscose. E eu estou usando esse tecido e vou dobrá-lo 2 vezes. Já está dobrado uma vez, vou dobrar novamente. Aí vou posicionar minha blusinha de molde e definir o comprimento do vestido que eu desejo. Eu deixei o lugar da abertura aqui já pro lado da orelha. Essa daqui vai ser minha parte da frente. E essa parte aqui que tá fechado vai ser minha parte das costas. Por isso que eu já fiz isso daqui, tá? Aqui eu vou desenhar minha manguinha. Aqui do lado eu já vou tirar a parte que eu vou encaixar aqui na frente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, já vou cortar aqui, deixando 2 dedinhos. Porque essa parte eu vou encaixar aqui na frente. Agora você vai desenhar o seu decote da frente. Então, você vai descer daqui do seu ombro em direção, tá vendo aqui a cava? Deixa aqui como se fossem uns 3 dedos mais alto do que a altura da sua cava. Daqui você vai cortar reto, tá? Agora você já tem seu decote da frente. Aqui na frente também você vai tirar 2 dedinhos do seu ombro. Certo? Então a sua frente já está pronta. Essa parte aqui que a gente cortou vai ser encaixado aqui na nossa frente, ok? Para colocar o nosso botão. E agora a gente precisa cortar os bolsos, que ele tem um bolsinho aqui. E a gente também precisa cortar a nossa faixa. Então vou reservar aqui a frente e as costas. Por isso que a gente precisa de pelo menos 1,30 m de tecido. Bom, para a nossa faixa, a gente vai precisar de uma faixa que tenha pelo menos 6 centímetros de largura. Então, eu vou dobrar aqui. E agora eu vou cortar aqui minha faixa já dobrada. Eu vou deixar minha faixa com a largura total do tecido. Só lembrando que se seu tamanho passar de 40, o ideal é que você use pelo menos 2 tantos de tecido. Para os bolsos, você vai cortar 2 retângulos de 22 centímetros, porque temos a margem de costura, né? Por pelo menos 18, que é para você poder dobrar e ter a margem de costura, tá? Você vai precisar de 2 tirinhas com a largura da sua manga para você fazer o trabalhozinho na borda da manga, tá? O acabamento da manga. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é fechar os ombros. Encaixar o ombro frente com as costas e fechar. Aí depois você precisa cortar os rolotês no sentido do viés do tecido, tá? Que é nesse sentido aqui. Por quê? Para você poder fazer o decote, o detalhe do decote, ok? Da gola. Aí depois que você fez isso, você também tira um pedacinho de tecido para você colocar do lado. Então você vai precisar cortar um pedacinho pequeno para você colocar do lado como passador, tá? Então vou cortar aqui 2 passadorzinhos para você passar o seu detalhe lá do laço, tá?
Bom, agora você vai pegar a parte aqui, depois você fechou o ombro, né? Vai abrir pelo lado direito, você vai pegar esse detalhezinho que a gente deixou aqui, ó, vai dobrar ao meio e costurar, assim, pelo direito, tá? Depois você vai dobrar pra cima e aí a gente fecha as laterais, isso aqui na manga, porque ele vai ficar com esse detalhezinho aqui na nossa manguinha, tá bom? Aí faz nas duas mangas. Aí terminou isso aqui, a gente vai colocar o nosso viés. Aí você vai pegar o seu viés, vamos colocar aqui, ó, primeiro pelo lado avesso, aí depois a gente vira e coloca pelo lado direito e rebate, ok? Então vamos lá. Você pode passar na overlock essa parte, depois jogar pra cá e rebater por dentro, na parte de dentro, não na parte da barra, tá? Que é pra ele ficar batidinho pra dentro e não ficar virando pra fora. Bom, eu passei no overlock aqui, o meu detalhe da manguinha, mas só lembrando que se você não tiver overlock, você pode passar no seu zigue-zague, tá? Então aqui, ó, essa parte aqui vai ficar assim, depois você vai dobrar aqui pra cima, e aí a gente fecha toda a lateral do nosso vestido, ok? E ele vai ficar com esse detalhezinho aqui em cima no ombrinho, tá? Aí terminando aqui a gente já vai colocar o nosso viés, depois a gente coloca aquela parte aqui da frente, tá bom? Então vamos lá. Na hora que você for fechar a lateral, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar essa parte aqui, ó, pro seu direito, tá? Aqui estamos pelo avesso, você vai dobrar pelo direito e vai costurar pelo avesso, ó. Dobrei aqui, aqui tá o meu direito, vou juntar aqui, dessa forma aqui, e vou costurar toda a minha lateral, tá? Você vai dar um pontinho aqui em cima do ombro só para segurar, para ele não ficar virando, tá? Ele vai ficar certinho, você dá um pontinho aqui em cima do ombro. Aí a gente já vai costurar aqui em volta o nosso viés.
Agora você vai encaixar essa parte para os botões, que é a parte da frente. Aí você vai dar um piquezinho aqui na diagonal para que você possa costurar. Faz isso dos dois lados. Daí você costura e revira ele. E aí a gente vai encaixar ele aqui nessa parte aqui da frente, que é pra gente colocar os botões, tá? Então vamos lá. Agora que a gente já fez, já encaixamos, né? A gente vai rebater aqui pelo lado de fora, uma costurinha bem rentezinha, tá? Desse lado aqui, ok? Bom, agora que a gente já fez essas costuras, a gente vai colocar o detalhezinho de passador, tá? Então vai ser assim, você vai colocar da manga para baixo pelo menos 12 centímetros. Ou você vai medir, vai experimentar onde que vai dar a sua cintura, tá? Eu vou colocar aqui 12 centímetros e vou marcar. Aí eu vou costurar essa partezinha de passar o meu lacinho, né? Minha faixa. E aí eu coloco aqui, tá? Dos dois lados, a mesma altura. E para o bolso, depois da cintura, dessa marcação aqui, você faz a sua marcação, certo? E você vai descer pelo menos uns 10 centímetros depois da marcação, tá? Depois da sua cintura, abaixo, para você marcar a altura do seu bolso. Desceu 10 centímetros da sua cintura, você vai entrar aqui. Aqui tem a nossa parte onde que vai vir os botões, tá? Então você vai entrar também 10 centímetros, certinho. Ah, Mari, para qualquer tamanho? Sim, para qualquer tamanho ele vai dar certinho. Se você quiser entrar mais um pouquinho, você pode entrar mais um pouquinho, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui é onde que eu vou colocar os meus botões, onde eu vou abrir a minha casinha. Então, daqui pra dentro, 10 centímetros. Pode ser 12, pode. Tá? E da cintura pra baixo também, tá? Você vai descer, ó, 10 a 12 centímetros. Então, bora lá colocar o nosso bolsinho e colocar a nossa lateral.
Bom, agora que a gente terminou as costuras, ficou assim, a gente vai colocar os botões, tá? Pra você colocar os botões, você deixa um dedinho em cima, apenas um dedinho aqui. Deixa eu mudar aqui. Essa aqui é a minha parte do meu direito, ok? É o que transpassa o meu esquerdo. Aí você deixa um dedinho, coloca o seu botão. Você vai medir, passando assim um lápis ou um giz, tá? O tamanho do seu botão. E vai deixar 4 dedos entre um botão e outro. Isso aqui é o que eu deixo. Você pode deixar mais se você quiser ou menos, tá? Não aconselho deixar mais, senão vai ficar muito espaço entre um botão e outro. Aí deixo 4 dedos e vou marcando os botões, ok? Assim até chegar no limite que você deseja. Se você quiser deixar, por exemplo, uns 8 dedos aqui de abertura, você deixa. Se você quiser deixar menos, você deixa, tá? Aí você vai fazer a casinha desse lado e depois você vai prender os botões do outro lado, ok? Vai encaixar as casinhas, vai marcar onde que fica o local dos botões e vai prender os botões. Porém, eu vou deixar uma aula aqui que explica exatamente como você faz a casinha perfeita e como você coloca o botão perfeitamente. Essa aula vai estar no link aqui na descrição desse vídeo. Então você confere essa aula que é para você fazer o seu botão bem bonito, a sua casinha bem bonita e pregar seu botão perfeitamente, tá bom? Oi amores, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Maritânia Souza e mais uma vez eu trouxe a Viviane para falar algo bem importante para vocês. A Viviane, ela é dona do canal Minha Moda Digital, do blog Minha Moda Digital. Eu tenho certeza que você já conhece, e se você não conhece, você vai passar a conhecer. E aproveita para se inscrever também no canal dela, o link vai estar aqui embaixo, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, compartilha com outras pessoas, deixa o seu gostei, que é importante para o crescimento do canal. Bom, essas aulas são gratuitas para vocês, mas você vai estar me ajudando muito deixando o seu gostei e compartilhando com outras pessoas, tá bom? E também se inscrevendo. Ativa as notificações para não perder nenhuma aula. Que Deus te abençoe. Obrigada! Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui nesse vídeo para contar um pouquinho da minha experiência com o curso da Mari Souza, o curso Costureira Aprendiz. Bom, antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Viviane Alves, do blog Minha Moda Digital, e eu tenho um canal onde eu dou algumas dicas de costura para iniciantes. Eu sempre indico o curso da Mari porque é um curso que eu encontrei assim bem completo. Esse curso é para você que está querendo começar aí nesse mundo da costura. Ele vai te ensinar tudo do básico mesmo, tudo do zero. Inclusive, depois que você passar por essas aulas de iniciantes, você já vai começar a fazer a sua própria modelagem para criar peças para você. Então, dentro do curso Costureira Aprendiz, você vai ter aí aulas de corte, costura e modelagem. Então, caso você esteja ainda em dúvida aí se você quer ou não adquirir esse curso, porque é um investimento para a sua vida inteira. É muito bom você se especializar, seja para você trabalhar por conta própria, para fazer roupa para os seus clientes, ou para você fazer roupa para você e para sua família. Porque é muito bom, sabe? Vestir uma roupa que a gente mesmo fez, sabe? Isso é, assim, não tem preço. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, na tela do meu computador, o meu acesso, o meu curso, só para você ver basicamente como que funciona esse curso. Ele é 100% online, então você pode fazer a hora que você quiser. E ele está na plataforma Hotmart, que é a maior plataforma de curso online do Brasil, tá? Então você pode confiar. Bom, já abri aqui no meu computador, que é o meu acesso, Viviane Alves. Gente, são 262 aulas completas. É separado por módulos, então aqui onde tem informações do suporte, que tem suporte, caso você tenha alguma dúvida, então é só você acessar aqui essa parte. No módulo 2, aula 1, tem aqui materiais necessários que você vai precisar, tipos de régua que você vai precisar para fazer modelagem, conhecendo máquina de costura, como passar linha na máquina. São aulas assim muito básicas, e o mais legal é que você vai usar a máquina doméstica, que é a máquina mais indicada para iniciantes. Aí claro que eu não vou mostrar tudo, mas tem todas essas aulas aqui. Aí no módulo 3 são acabamentos, tem um módulo somente de saia, vários modelos para você fazer aí. No módulo 5, você vai aprender a fazer blusas, que tem vários modelos aqui, gente, são muitas aulas mesmo. Tá bem completo esse curso. No módulo 6, você vai aprender a fazer as mangas. Módulo 7, short. No módulo 8, você vai aprender a fazer vestidos. Aí aqui tem base de vestido tubinho. Tem vários modelos aqui, tá? Tô mostrando rapidamente para vocês. E tem também calça, você vai aprender aqui vários modelos também.
Módulo 10, macacão. É claro que você vai aprender a tirar as próprias medidas, tanto para você fazer para você ou para fazer para clientes também. Aí tem o módulo 11, como tirar as medidas e como dividir também essas medidas. No módulo 13, você tem aqui bônus, são as apostilas que ela indica para complementar os estudos. Então, é só você baixar as apostilas. E tem vários bônus aqui, moldes para baixar, mini curso infantil, mini curso de moda, praia, certificado de conclusão. O mais legal é isso, que no final, assim, quando você completar todas as aulas, você vai poder solicitar o seu certificado para imprimir e colocar aí no seu ateliê, tá bom? Então, eu mostrei assim rapidamente para vocês, mas é só você acessar o link que tá aqui em algum lugar aqui dessa página para você clicar e saber mais informações. Então, é isso. Tchau, tchau. Bom, esse aqui é o resultado do nosso vestidinho, tá? Eu espero que você tenha gostado. Eu amei, ficou muito lindo. Olha o bolsinho. Viu? Eu coloquei o detalhezinho aqui, ó, um triângulozinho, pra ficar bem certinho o bolsinho. Tá, ó, essa parte aqui da faixinha, ó, é importante fazer esse corte pra que fique assim. Você pode deixar maior, tá? Pra poder dar o laço, ok? As costurinhas. Eu passei no overlock, o que deu. Você pode passar no zigue-zague se não tiver overlock. Essa parte aqui, ó, bem interessante. Tá vendo? Ela se encaixa aqui, ó. Fica perfeita, ó. Na gola, ó como fica. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Comente aí o que você achou.